Isso, né? Estamos já aqui no Rio de Janeiro, capital fluminense. Ontem, ainda a seleção brasileira, né, atrasou para chegar aqui à cidade maravilhosa por conta de uma carreta, né, que na estrada que liga Teresópolis aqui à cidade do Rio acabou tombando. Isso atrasou, inclusive, nossa chegada por aqui e a seleção que sairia no início da tarde saiu só no final da tarde, mas tudo certo, né? O Brasil já por aqui, hoje, 9h30 da noite, então, esse duelo contra a equipe chilena. Muita festa, né? Um clima bem festivo, porque o Brasil já está classificado depois de suar um pouquinho a camisa. E também, devido a essa questão aí, né? Muitas vagas à disposição para a Copa do ano que vem. Mas a seleção pode terminar essas eliminatórias bem colocada, bem posicionada aí. Tem 2 jogos até que tranquilos, apesar da altitude da Bolívia na terça-feira, né? O Ancelotti ontem confirmou o esquema com 4 atacantes, com o Martinelli, com o Estevão, com o Rafinha, com o João Pedro. Então é uma seleção brasileira bem ofensiva hoje para encarar o Chile, homenagem aos campeões mundiais. Seu Pepe estará presente no Maracanã, além dele, outros 8 jogadores, 19 jogadores confirmados aí para essa festa. Por falar em festa, Ivete Sangalo em show da Ivete Sangalo, que na música Festa, a gente se lembra muito bem, a festa embalou o pentacampeonato, além de Deixa a Vida Me Levar de Zeca Pagodinho, a festa de Ivete Sangalo também embalou o pentacampeonato. Então a CBF tenta criar todo um clima para, quem sabe, atrair também o hexacampeonato, viu, pessoal? O PDV, em relação a público, você sabe mais ou menos quantas pessoas estarão presentes hoje no Maracanã? Casa cheia, imagino. A parcial que a gente teve acesso há 2 dias de 45 mil, mas esse número já subiu bastante, né? E claro que a expectativa é de um Maracanã lotado, claro que também os preços acabam muitas vezes afastando o torcedor, né? Acaba sendo um preço um pouco abusivo, mas acredito eu que casa cheia aí, passando de 60 mil pessoas, com certeza, no Maracanã para apoiar a seleção brasileira e com esse atrativo, né? Vocês falavam muito bem desse tamanho que o Ancelotti tem, até para afastar um pouco essa questão do Neymar da seleção, né? Antes a gente viu o Dorival, por exemplo, com o Neymar machucado, deixando ali uma vaga reservada para o camisa 10 da seleção, né? Como se a camisa 10 fosse de fato do Neymar, mesmo o Neymar, a gente sem saber se o Neymar apresentaria ou não condições, como ele voltaria ao futebol, e o Dorival era um pouco refém dessa figura. O Diniz também, todos os treinadores anteriores, o próprio Tite também, né? Passou muito a mão na cabeça do Neymar. O Ancelotti não, ele respeita a figura, sabe que o Neymar foi um dos melhores jogadores, mas o que vem apresentando o Neymar em campo coloca o camisa 10 do Santos em pé de igualdade com outros 70, né? O Ancelotti falou desse número ontem de 70 jogadores que teriam condições de estar na Copa do Mundo, ou pelo menos disputando aí uma vaguinha para a competição do ano que vem. E acho que o Neymar está inserido nessa briga, não tem mais cadeira cativa não tem mais vaga garantida na seleção, vai ter que ralar um pouquinho o Neymar, jogar bola e ter um desempenho melhor do que ele vem tendo no Santos até agora, viu, pessoal? PDV, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre o ataque da seleção brasileira, né? Porque são poucos, se é que eu, pelo menos não me lembro, de um time brasileiro, que tenha 4 atacantes. E a seleção vem com 4 atacantes no primeiro jogo do Ancelotti. Isso mostra que ele tenta recuperar, retomar aquela característica natural do futebol brasileiro, que é jogar pra frente, jogar no ataque. O Ancelotti, ele deixou muito claro que ele tenta repetir mais ou menos a seleção que agradou contra o Paraguai, né? Foi aquele jogo na Neoquímica Arena e ele escalou 4 atacantes também. Só que Ele foi 1 a disse 0 só, que né? isso... Exatamente, foi 1-0, um time que produziu bastante, mas marcou apenas um gol. Mas o Ancelotti disse também que isso é circunstancial, que é pelo adversário, pelo clima do jogo, por tudo, ele vai escalar um Brasil ofensivo. Até mesmo contra a Bolívia, por exemplo, na terça-feira, lá na altitude, ele já deu a entender que pode mudar esse esquema tático, pode mudar essa seleção brasileira. Porque muita gente fala, mas contra a Espanha numa Copa do Mundo, 4 atacantes, o Brasil perderia o jogo, né? Precisa ter meio campo. E acho que o próprio Ancelotti sabe mais do que ninguém isso.
Então, é circunstancial. Eu creio que o Ancelotti ele trabalha uma seleção brasileira para ter pelo menos uns 3 esquemas ali, umas 3 formas diferentes de jogo, e uma delas é justamente com 4 atacantes, né? E hoje será dessa forma contra a equipe do Chile. Aí, PDV, espero que a festa não seja só da Ivete Sangalo hoje no Maracanã, hein? Ah, não será, né? Não será. Hoje, dificilmente. Até porque o Chile é um freguesaço do Brasil, né? Apesar de na Copa de 2014 ter complicado a vida da seleção, quase que o Brasil fica ali nas oitavas. E acho que hoje, olhando para trás, se a gente soubesse o que aconteceria, né, naquela semifinal, talvez o melhor seria ter caído pro Chile mesmo, né? Naquela bola do Pinilha, né, que bate na trave. Mas o Chile é um grande freguês da seleção brasileira. E, como diria, né, nosso grande Galvão Bueno, tem crise, chama o Chile. Não tá em crise, mas o Chile é um adversário em crise. Esse sim, é um adversário em crise, de fora da Copa do Mundo de novo. Muitos testes aí por parte da equipe chilena. Então, o Brasil não deve ter dificuldade hoje não para fazer a festa do torcedor presente no Maracanã, viu, Lupato? Boa, PDV. Nunca é demais lembrar que, claro, essa partida terá transmissão da Rádio Bandeirantes com o PDV direto do Maracanã. É isso, né? Exatamente, estaremos lá já dentro dos nossos programas do Resenha, Donos da Bola, o Esporte em Debate, já aquecendo o clima para esse jogo. E aí o Ulisses Costa, a partir das 9 horas da noite, assume o comando da jornada esportiva. Seleção brasileira que depois tem amistosos em outubro contra times asiáticos, seleções asiáticas, né? Japão e Coreia. Realiza também amistosos esse ano na Europa contra seleções africanas. No ano que vem também, né, expectativa de mais 2 datas aí para o Ancelotti observar, mas nenhuma delas em solo brasileiro. Então esse detalhe é importante também. Hoje, último jogo do Brasil no país antes da Copa de 2026. Acho que segue um problema essa questão, né, que a gente fala, a seleção longe do povo e tudo mais, e também longe de grandes jogos, né? Quando a gente fala de amistosos que podem testar a seleção pelo nível das seleções que estão por vir aí. Quem sabe ano que vem deu uma melhorada antes da Copa, mas times asiáticos, times africanos, é difícil a gente imaginar, porque o Brasil vem tendo dificuldades mesmo, de fato, quando enfrenta os europeus no mata-mata da Copa do Mundo, viu, pessoal? Obrigado, PDV. Bom trabalho para você por